Olá, boa noite. Mês de abril, mês de conscientização do autismo. Diferente do que muitos acreditam, autismo não é doença. É um transtorno de origem genética que afeta em diferentes níveis a cognição, o comportamento e a interação. Para se ter uma ideia, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, 2 milhões de crianças têm o transtorno. Um número bastante elevado que tem feito com que o assunto seja amplamente discutido. E para falar um pouco mais sobre isso, eu converso com a Ana Paula Chacura, ativista, que é mãe da Helena, de 10 anos, e do Antônio, de 7 anos, os dois com autismo. Tudo bem, Ana? Tudo bem, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo convite. E também converso com o secretário de Governo de Santos, Rogério Santos. Boa noite, secretário, tudo bem? Boa noite, Roberta. Boa noite, Ana Paula. Boa noite. Amiga há muito tempo aí já de trabalho. E boa noite a todos que estão nos assistindo. Vamos discutir um pouquinho o assunto, então. A gente está no mês de conscientização do autismo. Autismo não é doença, né, Ana? Por que ele é definido como um transtorno de espectro? O que é isso? É um transtorno do neurodesenvolvimento que acomete a primeira infância. Os primeiros sinais você percebe antes dos 18 meses, hoje de vida. E ele tem alterações, falhas de conexões neurais. Por isso que ele hoje é um transtorno num espectro variável. Não podemos ainda falar de uma síndrome, porque ele não traz essas características sindrômicas. Por isso é tão difícil você identificar o autismo apenas num exame de imagem, você não consegue identificar. Não existem exames ainda, existem estudos genéticos. E tem muito a ver com o comportamento também. Totalmente, um transtorno totalmente associado ao comportamento. Agora, existem políticas públicas que amparam essas famílias, né, secretário? Sim, nós temos as políticas nacionais, né, do SUS principalmente, inclusive uma política específica criada a partir de 2012, nacional, em relação ao transtorno do espectro autista. E os municípios, alguns têm feito alguns trabalhos específicos. No caso de Santos, nós estamos desenvolvendo um projeto do qual começou, pioneiro, no estado de São Paulo. Será a única clínica escola para o autista no estado de São Paulo. E foi um projeto interessante, porque ele partiu da demanda das mães, das ativistas. A Ana Paula esteve, né? Por isso que nos conhecemos aí, considero uma amiga já há 3 anos. Obrigada. Foram buscar o apoio da prefeitura para um trabalho difícil, né? E o prefeito reconheceu essa necessidade, essa demanda, comprou esse projeto, essa ideia, e estamos aí na iminência de entregar esse importante equipamento, que vai dar todo o amparo na questão social, na questão da educação, da saúde. Mas o mais importante, esse projeto foi desenvolvido através da demanda e da consultoria técnica das mães. Na época, as mães, e a gente fala muito das mães, mas eu lembro que a primeira reunião nós tivemos a presença de muitos pais, e a gente vê as pessoas muito participativas e muito ativas. Eu acho que essa luta, às vezes, ela começa um pouco solitária, mas tomou um corpo hoje, né? Na verdade, em Santos tem o Grupo Acolhe Autismo, que já está nessa militância de conscientização de políticas 8 anos. Ana Lúcia, que me perdoe se eu errei um ano a mais ou a menos. E eu chego bem no meio desse caminho que elas já estavam mobilizando, já tinha esse olhar do prefeito junto com o Hugo, né, tinha municipalizado um dia no calendário da cidade para falar sobre autismo. E esse trabalho foi se solidificando junto com o poder público e ampliando essas políticas que não ficam só em torno da clínica escola, mas acabou ampliando para todas as pessoas com deficiência. Inclusive, esse mês foi decretado a carteira de identificação para a pessoa com deficiência. Mas partiu de uma necessidade de, exatamente por não trazer essas características físicas, TEA, a gente precisar de uma identificação para... Não existe um pré-julgamento e algumas consequências. Porque nós tínhamos uma legislação de prioridade, já existe uma legislação nacional, na LBI, ok. Mas as famílias ainda estão muito fragilizadas no primeiro momento do diagnóstico, né, para qualquer deficiência. E ouvindo outros grupos, outras mães, não, tem uma legislação, mas e aí como que a gente prova? Tem que andar com laudo na bolsa? É chato, né? É constrangedor.
Então vamos pensar numa carteira de identificação que alguns estados, Goiás foi pioneiro, e quando nós apresentamos também à Câmara, através do Bruno e ao prefeito, foi mais um trabalho de formiguinha e acabou. E aí quando a gente fala, nós trabalhamos, somos ativistas do TEA, sim, mas a gente acaba abraçando favorecendo todas as deficiências, porque o TEA ele é multifatorial, né? Ele não é um transtorno exatamente puro, ele tem comorbidades, ele tem outras patologias associadas. Queria falar um pouquinho mais sobre essa clínica escola. A previsão, secretário, é que ela nasça ainda nesse semestre? Sim, é um projeto que vem andando há bastante tempo. O baile da cidade do ano passado conseguimos arrecadar R$400 mil para a construção dessa clínica. A reforma como um todo vai custar R$1.600.000 e o restante, além dos 400, R$1.200.000, nós buscamos através de parceria, na verdade por imposição de uma lei municipal, numa contrapartida de um impacto de vizinhança. Então, um grupo empresarial que constrói em Santos está construindo essa clínica, então custo zero para a prefeitura, foi uma criatividade, uma formatação que o prefeito criou e está possibilitando essa entrega. O prefeito é muito exigente, teve essa semana com a Ana Paula, com a Ana Lúcia, a presidente do Acolhe Autista de Santos, e vistoriaram lá as obras e o prefeito deu um pito aí no pessoal e exigiu alguns equipamentos que faltavam. Complementares, então, né? Isso. E a gente entende que a previsão é que no máximo em 2 meses estaremos abrindo esse equipamento. Importante destacar a participação dos pais, dos grupos, porque inclusive no contato com os recursos humanos que estarão presentes ali no atendimento diário, o próprio grupo de mães, de pais, estão fazendo um trabalho conjunto de capacitação, de aproximação, sensibilização. Então é um formato de uma criação de um equipamento que vem de uma demanda das pessoas, a construção, desde o planejamento arquitetônico, que teve a participação de alguns grupos, como o Clube Design de Santos, mas com as mães, os pais, com o olhar de quem vive o problema, participando, né? do projeto. Então, o prefeito, tínhamos um equipamento público, a antiga Escola Brás Cubas, ali no Marapé, em Heitor Penteado 80, e lá, aquela escola foi desativada, e lá será a clínica escola para autistas, no bairro do Marapé, na Heitor Penteado 80. As obras muito avançadas, já em fase final, e assim, a gente fica muito contente, porque foi uma construção conjunta, uma sensibilidade do poder público. Aprendemos muito juntos, né, secretário? E o que é mais importante, eu tenho o prazer de conviver com pessoas autistas. Eu tenho aí na minha família, como se fossem sobrinhos de coração. Um beijo para a Bruna, para o Pedro. São gêmeos, têm o transtorno em espectros bem diferenciados. E assim, são crianças maravilhosas, espertas, que a gente interage, enfim, e a gente fica muito emocionado. Então a gente aprende muito com as crianças, a gente aprende muito com a família, enquanto pessoa. Enquanto gestor público, foi um grande aprendizado, um caminhar muito grande que foi construído passo a passo, justamente com as pessoas que vieram nos procurar. Então, é uma experiência fantástica. E o resultado a gente vai ter certeza que será referência nacional. Amém. Nos próximos meses, então, a gente Com já certeza. tem isso, né? No próximo bloco, a gente continua a falar sobre a Clínica Escola. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é autismo. Eu converso com a Ana Paula Chacura, ativista e mãe, e com o secretário de Governo de Santos, Rogério Santos. A gente está falando sobre a Clínica Escola. Eu gostaria agora, Ana, que você explicasse um pouquinho, até enquanto mãe, né, enquanto idealizadora, enquanto alguém que necessita desse equipamento, o que é e o que significa para uma mãe de 2 autistas a Clínica Escola? Bom, primeiro significa a possibilidade de um tratamento digno e adequado, porque nós realmente priorizamos tudo que tem de melhor hoje de intervenção e de estrutura física, a gente se debruçou para que a Clínica Escola pudesse disponibilizar para as famílias carentes. Eu sou usuária 100% do sistema público da Prefeitura de Santos, Saúde e Educação, e entendo, dentro do que eu já tinha oferecido para os meus filhos de intervenção,
que eles precisariam muito mais do que um dia, de 1 hora de terapia. Né? Não faria diferença na vida deles e acabaria a responsabilidade ficando novamente para mim como mãe, e quero ser só mãe, eu não quero ser terapeuta deles. Então a clínica vem para oferecer esse tratamento adequado e digno da pessoa do transtorno do espectro autista. Com todas as disciplinas. E interdisciplinar, Okay. Saúde e educação. Porque o que acontece? Hoje a educação ela fica muito com a responsabilidade da inclusão dessas pessoas. E a grande maioria, por sua vez, não tem um acompanhamento terapêutico necessário para aquele indivíduo estar com qualidade dentro da escola. Então, se faz importantíssimo esse plano que saúde e educação vão construir individual para cada um e poder fazer essa inclusão que está para além do universo escolar. Quando a gente fala em inclusão, a gente tem que pensar em muitas esferas e parar de dar responsabilidade apenas para a escola, né, desse indivíduo. A saúde tem um papel importantíssimo e justamente por isso a clínica está na pasta da saúde, né, por essa demanda e essa carência. Mas aí a criança que for ser atendida pela clínica escola, ela tem todo o aparato de saúde lá dentro. Isso. E ela vai estudar lá Não também. é uma escola, é um plano terapêutico escolar. Então hoje o que acontece na rede pública de Santos? Nós temos as salas de recurso no contraturno, que oferece o atendimento educacional especializado para aqueles que estão incluídos. A clínica nada mais é do que ter uma sala preparada, especializada para fazer esse trabalho junto com a equipe terapêutica de saúde. Então, para aquele aluno que ainda não está na escola ou que não teve sucesso com a inclusão e estiver sendo acompanhado na clínica, ele vai estar sendo preparado pedagogicamente para estar na escola regular. Aqueles que estão na escola regular não conseguem frequentar o contraturno por várias questões familiares, de deslocamento, porque não é simples você ter um filho, de manhã está na escola, à tarde você tem terapia. A grande maioria dessas famílias carentes, a mãe acaba sendo o grande chefe da família, né, e precisa desse trabalho. Então, vai concentrar, de alguma forma, esse tratamento na clínica escola. Ok. E além da clínica escola, a gente tem algumas atividades acontecendo amanhã, é isso? Nós temos um grande fórum de debates, a Paula está promovendo, vou participar como convidado. Na realidade, é a iniciativa do Grupo Acolhe Autismo, entra na programação do mês azul. E é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de ter o poder público junto, vai compor a mesa para falar de políticas, mas o importante é dizer que num segundo momento do evento, né, tem a parceria do Fundo Social, da Prefeitura, da Chacuri e do Acolhe Autismo. Nós vamos focar no tema Cuidados e Proteção, que é a mesa em que o secretário vai participar para falar dessas políticas, o secretário de Saúde e de Segurança Pública, para a gente falar sobre a violência e o abuso da pessoa com deficiência. Um tema que precisa ser discutido, que acontece, que os números existem e ainda existe muitos tabus. Já existe tabu para falar de sexualidade, imagine para falar de abuso contra a pessoa com deficiência. Então, o que a gente pode adiantar desse painel? É um painel transversal. A gente trata das várias políticas da educação, da saúde, né? A própria clínica escola, você tem 12 consultórios, mas você tem sala de integração social, né? De intervenção precoce. Nós temos um espaço, a gente estava conversando lá fora, antes do programa, um espaço que reproduz um lar, né? Uma casa, é um espaço de convivência, de aprendizado. Então vai ter lá um quarto, uma sala, uma cozinha, um banheiro para treinamento. Então a clínica escola tem esse grande potencial na área da saúde, mas ele é transversal. A gente vai tratar de vários assuntos, inclusive com salas de reuniões para debates. Enfim, a gente quer promover. Hoje, na rede municipal de ensino, nós temos 415 crianças matriculadas na rede municipal pública, já com diagnóstico do transtorno autista, e temos aí os atendimentos nas policlínicas, no centro de especialidade, no centro de referência de fisioterapia. Enfim, já contamos na rede municipal com atendimentos tanto na área da educação,
quanto da saúde, do social. E a clínica escola ela vem para ser um equipamento para aprimorar tudo isso, refinar. De integração dessa transversalidade. E o painel aborda um assunto importante, a questão da segurança. A gente tem visto aí alguns pontos específicos, ultimamente, com denúncias das variadas segmentos Sim. de violência. Eu acho que a sociedade está mais aberta. Quando comemoramos nesse mês, né, o mês azul, que justamente simboliza o transtorno, o autismo, ele traz para a conscientização, né, para o crescimento da sociedade. Muitos anos atrás, não só questões de transtorno que nós não tínhamos conhecimento, né, o mundo todo pouco conhecia, como outras síndromes, outros transtornos, e o mundo, além das questões da deficiência intelectual, da deficiência física, hoje a gente vê um mundo nesse sentido melhor, com as pessoas mais conscientes. Nós vemos pessoas com deficiência física que antigamente se escondiam dentro de casa, hoje com o uso da tecnologia, membros, né, próteses, você vê pessoas amputadas correndo na praia, surfando. Isso é muito bacana, isso é um lado vida funcional, positivo da tecnologia e o avanço da ciência. Então, eu vejo a clínica escola como um marco para a nossa cidade, mas um marco para o nosso estado de São Paulo, em termos de política pública municipal. E a gente vai discutir isso um pouco amanhã, nesse evento. E só para a gente fechar esse assunto do evento, ainda quem quiser participar ainda tem vaga? Pouquíssimas vagas, eu acredito que a gente tenha mais 10% aí de vagas. Vai ser um dia inteiro, das 9 às 17h30, num segundo momento com a mesa redonda, compondo as autoridades de Santos, a presidente do Grupo Acolhe Autismo, Ana Lúcia Félix, a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, então também, e com uma médica legista, que tem um projeto muito bacana em São Paulo, e especialista para trazer esses números, essas demandas, para a gente poder pensar junto, discutir junto. Evento gratuito, Ana? É gratuito, isso é importante falar. A inscrição é pelo site www.chacurechacur.com.br e nós estamos pedindo, é uma doação opcional para quem quiser contribuir com uma lata de leite em pó 400 gramas ou um pacote de fraldas geriátrica tamanho P para a gente reverter para o Fundo Social. Ok, no próximo bloco a gente fala sobre autismo e educação. Nós voltamos já já. O Unida está de volta. O nosso assunto de hoje é autismo e eu converso com a Ana Paula Chacur, ativista e mãe de 2 filhos com autismo, e com o secretário de Governo de Santos, Rogério Santos. Bom, a gente está falando sobre a clínica escola, que vai nascer, se Deus quiser, nesse primeiro semestre, e ela é a 2ª clínica escola do Brasil. É isso? Já existe uma no Rio de Janeiro? Isso, já existe uma em Itaboraí, iniciativa também de uma mãe ativista e percussora da lei federal. E a política no município de Itaboraí começou através da clínica escola, mas acabou ampliando e hoje eles também têm um centro de reabilitação. Importante dizer que a clínica escola, ela não anula os outros serviços de saúde e educação, como o SER, como o CAPS. Ela vem para fortalecer essa rede de uma maneira mais especializada. Isso é bem importante falar. E nós somos a primeira do estado de São Paulo, o que é louvável e digno da cidade inovadora, né? Exato. E é o que se espera, né, secretária, que seja referência agora esse trabalho. Até a forma da construção, como nós já falamos, né, com a participação, principalmente de quem mais precisa, que mais entende. Agora, falando um pouquinho da questão de educação, a Ana Paula falou no bloco anterior sobre o problema da inclusão. A gente fala muito, né, em relação à educação, que existe a inclusão social, quando na verdade às vezes se deixa a criança de ladinho ali, ela está incluída entre aspas, né, que ela não está participando. Como é que o senhor analisa a questão da educação inclusiva no Brasil e na nossa região? Olha, ainda é algo infelizmente recente. A cidade de Santos, nós estamos trabalhando muito com a questão inclusiva em várias escolas. A gente vê um retorno muito positivo, inclusive essa questão da socialização, as próprias crianças
interagindo, entendendo as suas diferenças, né? Que cada um tem as suas dificuldades, suas limitações. Isso para um mundo melhor, para uma sociedade mais consciente, mais cidadã, é extremamente importante. A gente vê esse movimento, Roberta, principalmente nas escolas públicas, né? Tenho muito caso de amigos, inclusive amigos que têm filhos com autismo, que optaram de sair da rede privada para ir para uma assistência na rede pública muito melhor. Então, não só a rede municipal, né, que é composta das escolas públicas, mas a rede municipal que é composta pelo terceiro setor, pelas entidades. Eu posso dar como referência, e referência de qualidade de atendimento e de resultados, a APAE, por exemplo. E a gente vê um nível de sucesso muito grande, é a procura pelo serviço público. Então... E por que a gente não vê isso na rede privada? Existem vários fatores econômicos, fatores de preconceito, inclusive, né? E a inclusão é uma política pública, né? Ela ainda está engatinhando no país. A gente tem dificuldades estruturais, né? Tem dificuldades econômicas para que isso seja implantado. O próprio poder público tem muita dificuldade. A questão da qualificação dos professores, a Prefeitura, a Secretaria de Educação de Santos tem trabalhado muito, inclusive com parceria com os pais, e na Clínica Escola Exato. É um exemplo disso, a capacitação. Nós temos aí os profissionais da saúde com uma formação e com critérios SUS, mas eu repito, esse projeto específico é fora do que é comum dentro da rede pública de saúde, então é algo inovador. Então essa humanização, esse aprender a lidar com o transtorno é algo que quem melhor pode ensinar do que a família. Então é um aprendizado muito grande. Então essa questão da capacitação também é um grande desafio. Eu vejo no poder público, pela sua essência, esse avanço em relação às escolas privadas, no caso. Eu vou complementar o secretário, que parte dessa inclusão não acontecer de forma efetiva, como acontece no poder público, também é de responsabilidade das famílias que têm os seus filhos na instituição privada e que em muitos momentos não quer ter nenhum tipo de embate ou confronto por conta de receber ou não receber bem aquela criança. Mas enquanto a família bater de porta em porta e ter a recusa e não criar um movimento sólido, a rede privada também vai continuar não oferecendo o serviço. E o serviço, da mesma forma que tem que ser oferecido na rede, precisa ser oferecido no segmento privado. A gente não vê o poder das mães unidas, né, secretário? Deu para ver o que grande. acontece quando elas se unem. Mas nós já temos escolas na rede privada se capacitando, buscando mais informação, abraçando a inclusão. São vários exemplos na rede privada também que a gente tem de excelência, mas a gente precisa somar e ampliar e universalizar todo esse trabalho. E, secretário, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Ana, muito obrigada, Mais sucesso uma vez, aí. obrigada, Roberta. A gente fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.